Olha, quando a gente pensa em Carl Jung, logo vem à cabeça os arquétipos, o inconsciente coletivo, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa história bem diferente. Uma jornada pessoal, quase mística, que ele viveu. Uma experiência tão intensa que ficou guardada em segredo por décadas. E essa é a pergunta que guia a gente aqui. Jung passou a vida inteira mapeando o inconsciente, os mitos que nos governam. Só que em 1944, ele mesmo foi jogado no meio de uma experiência que borrou todas as fronteiras entre vida, morte e a própria mitologia. Tudo começou com uma experiência de quase morte. Durante a recuperação, Jung teve uma série de visões muito poderosas. Ele até chegou a descrever algumas na autobiografia dele, mas os detalhes mais vívidos, mais reveladores, só vieram à tona recentemente graças a um documento que estava perdido. E a chave para desvendar essa história toda está justamente nesse relato que foi encontrado nas anotações de uma pessoa muito próxima de Jung. O nome dela era Alwine von Keller, uma aluna e colega de Jung. Ela foi visitá-lo enquanto ele se recuperava e anotou tudo, tintim por tintim, da conversa deles. E são essas anotações que dão pra gente uma janela sem precedentes para o que Jung realmente viveu. Isso aqui não é fofoca, não é relato de segunda mão. É um testemunho direto do próprio Jung, capturado por alguém de total confiança. Mas, antes de chegar nas visões, a gente precisa entender a gravidade da crise física que causou tudo isso. Não foi uma doença qualquer, não. Foi uma cascata de eventos que levou ele, literalmente, à beira da morte. E tudo começou de um jeito bobo, uma queda na neve que quebrou a perna. Mas a imobilização no hospital gerou complicações terríveis. Uma embolia se formou, viajou pelo corpo dele, foi parar nos pulmões, no coração e causou um infarto gigantesco. Jung ficou ali, entre a vida e a morte, por semanas. E foi nesse estado, nesse limiar, que o extraordinário aconteceu. Enquanto o corpo dele lutava para sobreviver, a consciência dele embarcou numa jornada para outro lugar. E as anotações da Alwine von Keller dão pra gente os detalhes mais impressionantes dessas experiências. Numa das primeiras visões, Jung se viu flutuando no espaço, olhando para o nosso planeta. Ele descreveu um azul de uma intensidade que ele nunca tinha visto, uma beleza cósmica que era, avassaladora. Era uma perspectiva que pouquíssimos seres humanos tinham tido até então. Uma visão que descolava ele da identidade terrena. A jornada continuou, agora num cenário totalmente mítico. Ele estava numa caverna sagrada, que parecia um templo indiano. E lá encontrou o médico dele da vida real, o Dr. Hammerley. Só que ele não era só um médico, ele era uma figura de mito, um príncipe de Cos, o berço da medicina ocidental. E é nesse lugar, Jung sentiu uma paz, uma sensação profunda de que tudo estava exatamente como deveria ser. Ele disse para Winnie que aquele estado parecia mais real do que a própria realidade do dia a dia. A dor, o sofrimento do hospital, tudo isso parecia distante, insignificante. E a experiência foi ficando ainda mais profunda. Aconteceu uma dissolução completa do ego, da identidade dele. A consciência do Jung se desprendeu da forma humana. Ele não era mais Carl Jung. Ele era um peixe percebendo o mundo de uma forma totalmente primitiva, totalmente não humana. Pensa na profundidade disso. A identidade humana dele se tornou tão estranha que, quando ele tocava a própria orelha ou a cabeça, ficava espantado, como se fossem partes de um alienígena no corpo de peixe dele. Foi uma imersão total numa outra forma de existir. O mundo ao redor dele também se transformou. As pessoas comuns do hospital viraram figuras de mito, poderosas, cada uma sendo uma espécie de iniciadora no mistério diferente. A enfermeira da noite, por exemplo, que na vida real era uma mulher de uns 40 anos, apareceu para ele como uma sábia anciã, saída diretamente do misticismo judaico. Então, quem foi a pessoa que guardou essa história incrível para nós? Vamos conhecer um pouco melhor a Alwine von Keller. Alwine não era uma estudante qualquer. Ela era uma analista, uma intelectual e, mais importante, uma confidente. A proximidade dela com Jung permitiu que ela não só ouvisse, mas entendesse a profundidade do que ele estava contando. O registro dela é preciso e cheio de empatia. Essa citação da Alwine, escrita 1 ano antes da doença de Jung, mostra um retrato incrivelmente honesto dele. Ela viu o pacote completo, não só o gênio, mas também o homem, com suas lutas, seu fardo e seus demônios. E é essa percepção afiada que torna o testemunho dela tão valioso. A parte mais fascinante disso tudo não são apenas as visões, mas o significado que o Jung tirou delas. A experiência não foi aleatória. Para ele estava profundamente ligada ao trabalho da vida inteira dele. E olha que coisa!
No momento do acidente, Jung estava escrevendo a sua grande obra sobre alquimia, Mysterium Conjunctionis, e ele estava focado especificamente no conceito da conjunction, que é a união mística dos opostos, tipo corpo e alma, consciente e inconsciente. Jung contou para Aulline que, no meio da doença, ele se lembrou de ter lido esse aviso num texto antigo. Uma passagem que antes era só teoria, de repente se tornou assustadoramente pessoal, literal. E aqui, a ficha caiu. Jung conectou os pontos. Ele entendeu que a pesquisa teórica dele sobre a conjunctio tinha se manifestado fisicamente no corpo dele. A doença não era uma coisa separada do trabalho, era a própria encarnação do trabalho. Os êmbolos que quase o mataram eram as flechas envenenadas da lenda alquímica. E, longe de quebrá-lo, essa aprovação acabou fortalecendo. Ele disse para Aulline que a experiência deu a ele a confirmação e a coragem de que precisava para escrever suas obras mais importantes. Era como se ele tivesse recebido uma permissão do universo para compartilhar seu conhecimento secreto. E esta é a lição final que ele tirou de tudo isso: a importância de aceitar, de afirmar incondicionalmente o próprio caminho, o próprio destino. Porque, ao fazer isso, ele acreditava que se constrói uma força interior capaz de resistir a qualquer coisa, transformando até mesmo o que parece ser uma derrota em uma forma de vitória. A história de Jung nos deixa com essa reflexão profunda. A jornada dele até o limiar da morte não foi um fim, mas um renascimento que deu forma a todo o resto de sua vida e obra. Isso nos leva a perguntar: como é que os momentos mais difíceis que a gente enfrenta podem, na verdade, estar revelando nosso verdadeiro propósito? Obrigado por acompanhar.